Eu estou aqui com o meu pastor presidente, Edson Conceição, já pregou aqui para vocês, né? É tocha, não é? É homem do fogo, né? Graças a Deus, irmãos, eu sou igualzinho a ele. Por mim, o culto pode acabar meia-noite. Eu quero que a unção flua, eu quero que o poder de Deus desça, irmãos, pegue você, flua através de você. E eu digo, irmãos, Deus ele só se manifesta onde Ele é desejado. Se nós viemos para um culto apático, um culto onde você está apenas de corpo presente, irmãos, Deus não vai falar com você. Deus não vai se mover para tocar você. A unção não vai alcançar você se você veio para um culto de coração fechado. Mas quando Ele percebe que há fome e sede em você, irmãos, Ele faz com que a unção se torne tangível no ambiente. E você receba aí no seu lugar, sem a imposição de mãos de um ministro. Então eu sou pastor auxiliar na igreja do pastor Edson Conceição, pastor presidente. E eu sou pastor dos jovens lá também, irmãos. E eu vou dizer para você, eu sou do fogo. Eu sou do manto, irmãos. Eu sou do reteté de Jesus. E eu vim aqui para incendiar você. Eu não vou embora para São Paulo, a não ser que você saia desse culto descabelado, doido pelo Espírito Santo. Porque nós estamos numa conferência do Espírito Santo. E graças a Deus por isso, irmãos. Porque eu vou dizer para você, é o Espírito Santo que liga a gente ao céu. É o Espírito Santo que traz as revelações de Deus para nós. É o Espírito Santo, irmãos, nós estamos conectados via Wi-Fi com Deus. Tudo que nós precisamos, daquilo que Deus tem no seu bom depósito, das profundezas de Deus, o Espírito Santo é a pessoa que vai nos mostrar o que nós precisamos. Graças a Deus pelo Espírito Santo. E eu digo para você, irmãos, a igreja nesses últimos dias tem sido apática com o Espírito Santo. A igreja nesses últimos dias tem desprezado a pessoa da Trindade, ou a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Irmãos, nós podemos ver que na Bíblia, na Escritura, há muitas características sobre o Espírito Santo. Há passagens que ele se mostra como fogo, há passagens que ele se mostra como uma pomba, há passagens que ele se mostra como um vento. E eu digo para você, irmãos, ele é tudo isso, mas ele é uma pessoa. Ele não tem um corpo físico, irmãos, igual ao nosso, mas ele é uma pessoa tão importante como Deus e Jesus, porque ele é uma pessoa da Trindade. E eu digo para você, quando você passar a dar credibilidade ao Espírito Santo e a considerar a presença dele em você, será muito mais fácil de você fluir naquilo que Deus te chamou para você fazer. E eu digo, irmãos, eu não quero entrar dentro de uma igreja e ser um crente comum. Eu não admito, irmãos, ter uma vida aqui nessa terra onde Deus me chamou para ser a diferença e eu ser comum. Deus nos chamou para ser pessoas extraordinárias. Deus nos chamou para ser pessoas diferentes. Deus nos chamou para ser pessoas que vão marcar a vida de outras pessoas. Quantas pessoas tem aqui que tem 2 anos de cristão? Aqui 1 ano. Levanta a mão. 1 ano, 2 anos, 5 anos de crente, 10 anos de crente, 30 anos de crente, 40 anos de cristão. Eu vou fazer uma pergunta aí, eu quero que você responda para você mesmo, não precisa me dizer. Nesse tempo todo de filho de Deus, carregando uma unção tangível dentro de você, operando em você, qual foi a pessoa que você tocou até agora com essa vida? Qual foi a pessoa que você tocou, aonde você está? Seja no ambiente do seu trabalho, na faculdade, na sua família, qual foi a pessoa que foi tocada pela unção que foi depositada em você? Eu falo isso, irmão, com muito pesar no meu coração, porque os crentes estão vivendo de uma maneira totalmente horrível. E eu não estou aqui para trazer julgo para você, não. Eu estou aqui para falar sobre a comunhão com o Espírito Santo, e você vai sair daqui com a consciência de quem é o Espírito Santo. Se você passar a respeitar a pessoa dele, considerar a pessoa dele, eu digo para você, irmãos, você vai ficar tão maluco por isso. Tão maluco por isso, que quando as pessoas não quiserem orar, você vai orar. Quando as pessoas não quiserem se entregar para Deus, você vai se entregar para Deus. Quando as pessoas não quiserem se consagrar, você vai se consagrar. Quando as pessoas não quiserem, irmãos, estar dentro de uma igreja, você vai estar dentro de uma igreja. Porque não é isso, irmãos, não são paredes, não
são um som, não são instrumentos, irmãos, que fazem a nossa pessoa real. O que faz a gente entender quem nós somos, irmãos, é a comunhão com o Espírito Santo. É a comunhão com o Espírito Santo que nos transforma, irmãos. É a comunhão com o Espírito Santo que nos leva a níveis extraordinários. É a comunhão do Espírito Santo, irmãos, que tira a gente do mundo, de pessoas desprezadas, de pessoas que o mundo... Você estava lá e o mundo não te aceitava. Você estava lá e o mundo não te amava. Você estava lá e o mundo te desprezava o tempo inteiro. Mas havia um amor desde a fundação do mundo, antes da fundação do mundo, que estava pensando em você. Ele sabia que você estaria aqui hoje. Ele sabia que você estaria ouvindo essa palavra hoje. E eu vou dizer, irmãos, você está, deixa eu pegar a palavra certa. Você está se colocando à disposição de uma unção nesse ambiente aqui. Que eu vou dizer para você, enquanto eu estou falando, Deus está tendo um secreto com você. Você está tendo um secreto com Deus. Deus vai começar a trabalhar coisas no seu coração, no seu interior. E não se preocupe, irmãos, eu sempre digo para elas que às vezes nós estamos ministrando em lugares que as pessoas começam a ficar com a sua mão dormente, pessoas começam a ficar com a sua perna dormente, pessoas começam a sentir a sua barriga queimar, pessoas começam a sentir, irmãos, coisas que não sentem em um culto comum. E eu digo para você, você não está num culto comum. Eu ando tão consciente da presença do Espírito Santo em mim, irmãos, que se tiver um culto com 5 pessoas, eu prego como tiver 100.000. Porque eu estou visionando, irmãos, o lugar onde Ele me viu chegar. Ele me viu lá. Ele me viu curando pessoas. Ele me viu tocando pessoas. Ele me viu pessoas recebendo a unção que opera em mim. Glória a Deus. Aleluia. Nós te damos graça, Espírito Santo, e agradecemos por essa palavra. Toma conta deste culto, Senhor. Nós entregamos nas suas mãos este culto. Você tem liberdade, Espírito Santo, para ministrar o coração dos meus irmãos. E que a unção, Senhor, se torne tangível neste ambiente. Toque a vida de pessoas, toque eles, Espírito Santo. E eles percebam como nunca percebeu, como o Senhor é real. Quão importante é ter você perto de nós, tendo comunhão conosco. Eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Eu te agradeço por essa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmãos, eu vou fazer o seguinte. Eu escrevi muita coisa aqui, mas eu gosto de ser guiado pelo Espírito Santo. E eu prefiro muitas vezes fluir na inspiração do Espírito. Porque às vezes, irmãos, eu vou querer pregar o meu esboço e eu não vou atingir o seu coração. Agora, se eu deixar ser guiado por Ele, vai atingir o seu coração. Tem muita coisa, irmãos, que nós precisamos aprender na caminhada com Deus, na vida com Deus. Eu digo para você, irmãos, faz 10 anos que eu me converti. E eu sou o mesmo do que eu era quando eu aceitei Jesus. Irmãos, um crente não tem que andar inconstante. Um crente não tem que andar numa montanha russa. Ou é ou não é, irmãos. Ou vive ou não vive, irmãos. Ou é ou não é. E eu gosto de dizer isso sempre às pessoas. Porque as pessoas estão sempre achando empecilho ou desculpas para não congregar e ter comunhão com Deus. Eu digo, até quando o povo vai ter desculpas para não andar com Deus e viver aquilo que Deus tem? Eu me sentiria envergonhado de ver uma pessoa que nasceu de novo hoje, aceitar Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida, e de repente essa pessoa começa a fluir na chamada dela, ela começa a explodir e ir para todos os lugares. Deus começa a levantar essa pessoa, usar essa pessoa, e enquanto eu tenho 10 anos de cristão e eu ainda sou o mesmo, eu teria vergonha disso, irmãos. É por isso que desde o dia que eu aceitei Jesus, eu não aceito ser comum. Eu não aceito, irmãos, eu prefiro ser diferente. E eu vou ser diferente aonde eu for. Irmãos, deixa eu falar isso para você. Eu ando tão consciente do Espírito Santo, e eu vou pregar a palavra. Mas eu quero que você entenda isso, de você considerar e respeitar a pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Eu fui num acampamento agora, irmãos, 4 dias de acampamento, da Igreja Verbo da Vida de Jundiaí. E os jovens estavam sedentos, irmãos. Deus tem me chamado para falar sobre a comunhão com o Espírito Santo. Deus tem me chamado para falar sobre a intimidade com Deus. Deus tem me chamado para falar sobre consagração, assim como o meu pastor. E eu estava nesse acampamento, irmãos,
E o culto estava rolando. Ministrei uma palavra sobre intimidade e os jovens estavam chorando nas suas cadeiras. E eu disse: há uma unção operando neste ambiente. E eu vou dizer para você, se você quer receber dessa unção, sabe o que eu fiz, irmãos? Se você quer receber dessa unção, vem aqui e pega na minha mão. Irmãos, eu ando consciente do poder de Deus que está operando em mim. E eu disse: quem quiser pode pegar na minha mão. Irmãos, eu não imaginei que viria a igreja inteira. Eu achei que ia vir só uma pessoa e veio toda a igreja, irmãos. E eles me rodearam. E eu fiquei no meio deles com o braço levantado e todos agarraram no meu braço. E eu disse: Espírito Santo, eles querem receber o seu poder. Então derrama sobre eles agora, em nome de Jesus. Quando eu falei isso, irmãos, duas meninas que estavam tentando chegar para tocar, elas caíram. Bum! E as pessoas que estavam segurando o meu braço começaram a cair uma em cima da outra. Uma em cima da outra. E os obreiros não estavam conseguindo segurar aqueles jovens, porque eles estavam caindo um em cima do outro, falando em outras línguas, chorando e gritando, irmãos, pela comunhão, pela a sede e a fome de mais por Deus. Olha, irmãos, eu estou falando sobre isso e aumentou a unção em mim. Se você pegar na minha mão agora, irmão, você recebe o que está operando em mim. A unção que está operando em mim. E sabe, eles começaram a cair, irmãos. E quando eu olhei, eu estava tentando sair do meio deles. Os obreiros estavam tentando me tirar do meio deles. Mas havia 3 jovens que grudaram no meu braço. Parecia que eles tinham grudado em uma caixa de energia elétrica. Eles estavam totalmente ligados em mim assim, ó. Os obreiros pegaram o braço deles e tiraram do meu braço, irmãos, porque eles não conseguiam soltar. O culto, irmãos, começou às 9 da noite e acabou 2 horas da manhã. Nós estamos prontos para viver cultos desses, irmãos. Cultos que começam às 9 e terminam às 2, porque ninguém quer ir embora. Eu digo para você, quem já ouviu falar do avivamento da Rua Azusa? Quem já ouviu falar do avivamento do País de Gales? Irmãos, esses homens, eles experimentaram um avivamento, uma unção tão poderosa, que as pessoas estavam caindo a 3 quarteirões da igreja. Pessoas que estavam nos carros, irmãos, em faróis, perto da igreja, estavam abrindo as portas e caindo, se arrastando em direção à igreja, porque o poder de Deus estava puxando elas. Irmãos, o avivamento do País de Gales, Evan Roberts, esse homem, irmãos, inflamado pelo Espírito Santo, ele começou a jejuar e orar por um avivamento na cidade de Gales, no País de Gales. E eu digo, irmãos, ele ficou quase 3 a 6 meses orando por um avivamento. Todos os dias ele orava por um avivamento naquela cidade, naquele país. E eu digo para você, irmãos, depois que o avivamento chegou naquele país, os bares foram fechados. As empresas de bebida alcoólica não tinham mais como vender, porque os homens não queriam mais saber de ir para os bares. Os homens queriam voltar para casa, cuidar das suas famílias e ir para a igreja ter comunhão com Deus. Nós estamos nos preparando para um avivamento, irmãos. E eu vou dizer para você, as pessoas vão cair no meio da rua, porque elas vão perceber a unção fluindo em nós. Você está no meio disso. Deus te colocou como um membro que vai operar dessa maneira. Irmão, nós precisamos nos conscientizar do Espírito Santo em nós. Ele está a fim de operar um grande avivamento na nossa nação. O Brasil vai ser pego por esse poder. Mas que antes que aconteça um avivamento na nação, você deve se avivar primeiro. O avivamento tem que começar dentro de você. Você tem que colocar fogo. Você tem que entrar naquilo que Deus te chamou para fazer. Eu vou ler um texto aqui. Eu estou doidão, irmãos. Doidão. Olha, deixa eu contar isso aqui. Pastor, eu nem sei se eu te contei essa, mas eu estava em casa e um amigo mandou mensagem assim e falou: Ricardo, é o seguinte, a filha do meu amigo está na UTI, uma bebezinha de 3 meses, 7 meses, eu acho 1 ano. E eu vi você impondo as mãos sobre ela e ela era curada, porque os médicos não conseguem achar a enfermidade dela, não sabe o que está acontecendo. Antes dele me falar isso, irmãos, e ele tinha jogado essa informação no grupo do Blast, que é os jovens de lá de Pirituba, eu tive a impressão, eu tive o desejo de ir nesse hospital orar por essa criança. E, irmãos, passou os dias, ele falou: e aí, pastor, vamos lá? Eu falei: vamos hoje. E aí, irmãos, eu peguei 2 avivados, 2 afogueados do Espírito lá na igreja, jovem. Você lembra que quando Jesus ia curar, ele não levava os incrédulos não, né?
Jesus levava aqueles que criam na mesma coisa que ele cria. Então, olha, irmãos, eu levei 2 avivados. Eu coloquei um no banco do passageiro e um atrás. E nós estamos indo em direção àquele hospital. E daqui a pouco, irmãos, o culto estava rolando dentro do carro. O louvor estava rolando e nós falamos sobre as coisas espirituais. E de repente, quando eu olhei para o lado, esse rapaz do lado estava assim, ó, orando em outras línguas desesperadamente. Quando eu olhei para trás do banco, irmãos, o outro irmãozinho estava debaixo do banco chorando horrores. E eu falei, uau, o que está acontecendo aqui? Ele falou, meu Deus, que unção é essa dentro do carro, irmãos? Eu falei assim, nós somos doidos mesmo, que até dentro do carro a unção se torna tangível. Irmãos, não há lugares específicos que Deus quer operar. Deus quer operar em qualquer lugar. Aí, irmão, nós chegamos no hospital. Eu abri a porta do carro para eles. Eles desceram assim, ó, chorando, falando em línguas, irmão, no meio da rua, lá no centro de São Paulo. E eu falei, gente, chega no hospital com calma. Chega com calma lá. E sabe, irmãos, tinha 2 entradas no hospital. 2 entradas. Nós tínhamos que entrar por essa aqui e nós entramos por essa. Na hora que a gente entrou, irmãos, tinha um monte de criança doente. Esses 2 entraram e começaram, vamos orar por todo mundo aqui, vai receber cura. Eu falei, nossa, esse espírito está tudo doido, irmãos. Eu cuido de jovens malucos em Pirituba. Eles são doidos. Mas eu vou dizer para você, tem jovens lá, irmãos, de 12, 13, 14 anos que jejuam 19 dias, só com água. Tem jovem lá, irmãos, que faz jejum de 10 dias só com água. E eles falam, pastor, eu quero sobrenatural, eu quero viver o que você está vivendo, eu vou tocar nisso. E aí, irmãos, eu estou vendo que não há idade para Deus operar no reino de Deus. Quem quiser se entregar, irmãos, Deus vai operar. Eu entrei lá, irmãos, e aí eles começaram a orar pelas crianças. E eu falei, nossa, é isso aí, meus jovens, ó, aleluia. E eu lá observando, irmãos, uma mulher se levantou e falou assim, de onde vocês são? Eu falei, nós somos de Jesus. Ela falou, eu estava orando agora para Deus enviar pessoas para orar por essas crianças. E aí aparece vocês 3 doidos na porta. Irmãos, eles oraram por todo mundo e eu fiquei aqui só observando. Aleluia, glória a Deus. Receba em nome de Jesus. Saímos de lá, irmãos, e voltamos para o lado que nós devíamos ir. E aquela bebê, irmãos, já estava há alguns meses no hospital, na UTI. E os médicos não achavam o que era a doença. A família estava desesperada, irmão. Nós chegamos do outro lado e a família falou para mim assim, não vai subir ninguém, vai subir primeiro o pastor Ricardo. Irmãos, eu subi lá e quando eu fui na UTI, aquela bebê estava com febre e o corpo dela estava vermelho, muito quente, muito quente. Quando eu impus as mãos sobre ela, irmãos, eu senti o fogo mesmo, estava queimando o corpo dela, aquela enfermidade estava machucando ela. Eu orei, irmãos, eu fiz a minha parte. Jesus disse, e imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu fui lá e impus as mãos, irmãos, e quando eu desci, o meu amigo doido falou assim, doidão, irmão, ele falou assim, nós vamos lá, a gente vai pôr a mão só para ver o que Deus fez, porque ele já falou para mim que quando você pôs a mão, ela foi curada. Irmãos, subiram todos, a família. Aí, mês passado, irmãos, a mãe da menina mandou foto para ele. Ela está em casa, curada. E aí Deus está querendo operar por mim, através de mim e de você. E o que nós estamos fazendo com a vida que nós recebemos? O que nós estamos fazendo com a vida do Espírito Santo habitando em nós, morando em nós? Porque a Bíblia diz que nós somos a casa de Deus. O Espírito habita em nós. Então você está andando com um poder que você não conhece ainda. Irmãos, eu vou dizer outra e eu vou entrar na palavra ali. Eu corto o cabelo, irmãos. E lá no meu condomínio tinha um senhor de 60 anos que estava 5 meses sem andar, usando fralda e com uma doença parecida com Alzheimer. Eu fui cortar o cabelo desse senhor. Eu cheguei na casa dele, tirei ele da cadeira de roda, coloquei ele numa cadeira nova para cortar o cabelo. Cortei o cabelo dele, coloquei ele no sofá e eu falei para ele, senhor Aguinaldo, eu vou orar por você e Jesus vai te curar. Ele disse que eu tenho que impor as mãos e eu sou ousado para impor as mãos. Eu falei, agora
Vou pôr a mão sobre o seu joelho. Irmãos, eu coloquei a mão no joelho e eu disse: força vai vir sobre você, sobre o seu tornozelo, sobre o seu corpo, voltando ao estado original. Irmãos, deixa eu quebrar uma bolacha aqui. Não importa se a pessoa está com Cristo ou não está, Deus quer que todo mundo seja curado. E Deus não põe enfermidade em ninguém. Porque a Bíblia diz que quando Jesus foi ungido, Ele foi por todos os lugares, curando os enfermos, libertando os cativos, porque Deus era com Ele. Não tem como Jesus curar e Deus pôr enfermidade. Ele vai contra a palavra dele. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Eu fui lá e coloquei a mão sobre o joelho e tornozelo, e eu disse: amém, vai ser curado agora. Irmãos, e esqueci de orar pelo Alzheimer. Esqueci. Só que eu fui embora, irmãos, consciente de que quando eu imponho as mãos, a unção que está operando em mim, ela pega o corpo inteiro. 2 semanas depois, a filha desse senhor mandou uma mensagem para minha esposa: diga para o seu marido que o meu pai parou de usar fralda, ele está andando em casa e lembrou dele. Deus é poderoso. Irmãos, o que eu estou te dizendo é que quando você começar a se trancar para ter comunhão com o Espírito Santo, Ele vai começar a usar você extraordinariamente nessa terra. As pessoas vão olhar e vão falar como falaram de Jesus. Jesus, o carpinteiro, filho de José, filho de Maria, é você mesmo que Deus vai usar. É você mesmo que Deus vai operar. É através de você mesmo. Você tem que olhar para as suas mãos e dizer: aqui não é minhas mãos, não é as mãos do Ricardo, é as mãos de Jesus. As suas mãos, irmãos, ela tem um poder curador. Sentindo ou não sentindo a unção, a Bíblia diz que você tem que impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aleluia. Eu vou contar só mais uma, irmão, para você ficar doido. Eu fui num verbo no lar, irmão, num culto no lar, e aí tinha uma menina lá que ela estava sentada no chão, e eu achei que ela estava se entregando à adoração. Quando acabou a adoração, irmãos, ela levantou e disse para mim: eu não estou conseguindo respirar. E eu falei: eu vou impor as mãos sobre você e você vai ser curada. Ela disse: não, você está zoando. Eu falei: é sério? Eu vou impor as mãos e você vai ser curada. Irmãos, ela levantou, ficou na minha frente. Quando eu impus as mãos sobre ela, ela caiu. Ela ficou 30 minutos deitada no chão. 30 minutos deitada no chão. Quando acabou o louvor, acabou a palavra, acabou o evento ali no lar, ela foi embora e eu não percebi. No outro dia ela mandou mensagem para mim. Ela disse: Ricardo, eu já tinha preparado a inalação, o soro. Eu ia chegar em casa e eu ia fazer isso para mim dormir. Mas acredita que quando eu levantei daquele chão, depois dos 30 minutos, parece que eu tenho pulmão novo. A unção está fluindo, irmãos. A unção está fluindo e você precisa pegar isso. Você precisa pegar isso. Abram as suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Aleluia. Olha, no que depender de mim, eu não vou fazer uma bagunça santa hoje aqui. Você vai receber imposição de mãos, você vai receber sua cura, você vai receber, irmãos, o poder de Deus vai vir sobre o seu corpo, você vai ser tocado por Deus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 14. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. A graça do Senhor Jesus Cristo, o favor do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que nos salvou, que nos libertou, que nos curou, que nos resgatou, e a comunhão com o Espírito. Essa palavra comunhão, irmãos, ela significa parceria, companheirismo. Eu digo para você: vem aqui, Lari. Vem aqui, não caia. Ó, irmãos, imagina, a Bíblia diz, Jesus disse, antes, ele disse: eu vou subir para os céus e eu vou enviar para vocês o Consolador, o Conselheiro, o amigo fiel, o advogado. Ele vai estar em vocês para sempre. Para sempre, para sempre, para sempre,
Para sempre Ele está com você. Aonde você for, o Espírito Santo está com você. Aí imagina, a Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito. A Bíblia diz que nós somos a casa, a habitação de Deus. A Bíblia diz que o Espírito é o selo ou penhor da nossa herança. A Bíblia diz que nós somos selados pelo Espírito Santo. Eu vou dizer, irmão, tem um monte de versículo que diz o que o Espírito Santo é em nós. Amém. Mas você está andando com ele assim, ó. Fala com todo mundo, irmãos, mas não fala nada com ele. Fala com todo mundo, acorda, fala com a mãe, fala com o pai, fala com o amigo, fala com todo mundo, irmãos. Tem comunhão com todo mundo, tem relacionamento com todo mundo. Mas o Espírito Santo, a pessoa, o ajudador que Jesus disse, o conselheiro, irmãos, esse aqui, ele é desprezado pela igreja. Imagina, irmãos, eu andar aqui uma semana com a Lari grudada no meu braço, sem falar uma palavra com ela. Vou no mercado, vou na minha casa, vou em outro lugar, vou na faculdade, trabalho, e a Lari ainda está aqui do meu lado. Como que ela se sente, irmãos? Rejeitada. Porque está grudada no meu braço, está andando comigo, mas eu não olho para ela, não falo com ela. É assim que a igreja trata o Espírito Santo. É uma verdade que dói, irmãos, mas nós precisamos aceitar. Quando você passar a considerar e ter essa comunhão, essa parceria com o Espírito Santo, eu digo para você, ele vai te guiar nas pequenas coisas, nas coisas simples. A comunhão com o Espírito Santo, irmãos, faz toda a diferença na nossa vida. O meu pastor, ele sabe, irmãos, eu sou treinado por esse homem. Eu vivo o que eu vivo hoje por causa da vida dele. A vida dele fala. E eu vou dizer para você, a sua vida tem que falar mais do que suas palavras. Porque o que mais tem hoje, irmão, é gente que fala, mas não vive nada. Fecha a boca e deixa a sua vida falar. E como ela fala? Com atitudes que mostram que você nasceu de novo. A comunhão com o Espírito, irmãos, faz você ficar tão consciente dele, tão cheio dele, irmãos, que você não anda mais nos seus pensamentos. Você não anda mais do seu jeito. Você não anda mais falando o que você queria falar. Você não anda mais pensando do seu jeito. Irmãos, você tem uma transformação radical por dentro. E essa transformação radical por dentro faz com que as pessoas vejam isso por fora. Sabe o que nós estamos vivendo nos nossos dias? Uma forma. As pessoas se convertem e há uma forma. Quando elas se convertem, eles dizem: olha, você vai lá para a forma. Não importa se a sua vida está desgraçada, vai para a forma. Não importa se você está pecando, vai para a forma. Porque é importante que as pessoas olhem para você e você pareça crente. Quem vive de aparência, irmãos, um dia não consegue mais sustentar isso. Não consegue sustentar uma vida de aparência, irmãos, uma mentira. É igual se maquiar, igual mulher quando se maquia, irmãos. Ela vai para uma festa, ela passa um monte de maquiagem, ela se transforma, né? Fica lindona, irmãos. Mas quando ela chega em casa e passa uma lencinho, tira tudo, ela volta a ser o que ela era. Viver de aparência do mesmo jeito. É a comunhão com o Espírito que faz a gente entender a nossa identidade nele. Saber o que nós somos, o que nós recebemos, para onde nós vamos e o que nós temos que fazer nessa terra. Irmãos, eu comecei a me consagrar muito por causa dele. Ele tem essa vida, irmãos, de jejum e oração e consagração e oração em outras línguas. Essa é a vida dele. E quando, irmãos, eu vi que ele era assim e eu sou discipulado por ele, eu tenho que ser igual ao meu líder. E sabe o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me trancar no quarto. Comecei a buscar a Deus, jejuar e orar, jejuar e orar. Até que um dia, irmãos, no mês 9 do ano passado, Jesus apareceu no meu quarto. Até que eu estava buscando tanto, as meninas sabem disso. Irmãos, eu estava me jogando tanto a consagração, me jogando tanto a oração, me jogando tanto ao jejum. E eu falei: Deus, eu quero ver você. Jesus, apareça para mim. Eu quero ter comunhão com você. Não importa, quem te rega, irmãos. O irmão que te rega viu Jesus 9 vezes. E eu falei: se ele viu Jesus 9 vezes, eu quero ver uma vez pelo menos. Porque Deus não tem filho predileto, irmãos.
Deus não tem filhos prediletos. E sabe o que eu comecei a fazer? A me trancar naquele quarto, a jejuar e orar, a jejuar e orar. Às vezes, irmãos, ficar 10 horas sem comer. Às vezes, irmão, ficar 2 dias, 3 dias sem comer, tomando água, trancado no quarto. Irmãos, eu cheguei a um ponto de ficar 10 horas trancado no quarto orando. O meu filho ia lá bater na porta e eu falava: não, filho, agora não, o papai está orando. Mas, irmãos, eu estava em busca de algo. Eu queria ter um encontro com Jesus. E aí, irmãos, no mês 9 do ano passado, numa terça-feira, à 1h da manhã, eu estava no sofá, irmãos, lendo o livro de João, porque eu amo falar sobre o Espírito Santo, eu amo ouvir sobre o Espírito Santo. E eu estava lá, irmão, naquele sofá, lendo sobre ele, buscando sobre ele. Eu digo, não é ele que coloca fome em você, não é ele que coloca sede em você, é você quem gera isso em você. Porque a sua fome e a sua sede ativa esse mundo espiritual e ele se abre para você. E aí Deus começa a ver, irmãos, que você está mais interessado em ter comunhão com Ele do que ter comunhão com as coisas que Ele criou. Aí sabe o que aconteceu? Saí do sofá, irmãos, e eu fui para aquele quarto. Eu deitei naquele quarto e eu continuei lendo o livro de João, falando sobre o Espírito Santo. De repente, irmãos, eu caí num êxtase, igual Pedro. Quem já viu a passagem de Pedro no telhado? Que ele entra num êxtase, um lençol desce, ele vê animais e Deus diz: come, mata e come. Ele diz: não como nada impuro. Eu tive um êxtase igual Pedro. Irmãos, eu estava deitado naquela cama, com as mãos para fora. Eu adormeci. Foi muito rápido, irmãos, eu adormeci. De repente eu senti 2 mãos bem grandes, irmãos, segurando as minhas mãos. Eu falei: eu estou doido agora. Agora eu estou mais doido ainda. Irmãos, eu senti aquelas mãos gigantes tocando meus dedos. E quando eu percebi, irmãos, aquelas mãos, os dedos, irmãos, eu comecei a brincar com aqueles dedos. Sabe o que aconteceu? Uma unção veio muito forte no meu corpo inteiro paralisou do lado esquerdo. E eu falei: não acredito, Senhor, você está no meu quarto. E Ele disse: eu estou no seu quarto. Irmãos, eu fiquei abobado. Eu falei: uau, eu estou buscando há meses ter uma comunhão com Ele, ter uma visitação dEle. De repente Ele entra no meu quarto, irmãos, pega na minha mão e Ele disse: eu vim só te dar um beijo. Olha o que Ele me disse: eu vim aqui só te dar um beijo. Irmãos, aí Ele me beijou. Eu senti os lábios dele no meu rosto. A unção veio no meu corpo de novo, adormeceu. E eu falei: uau, você está no meu quarto. Uau, você está no meu quarto. E aí eu só vim te dar um beijo, irmãos. De repente eu saí da cama e ele segurando nas minhas mãos. Nós começamos a rodar no teto do quarto, irmãos. E por incrível que pareça, eu estava no espírito nisso. Eu consegui ver o meu corpo lá na cama, a minha esposa e o meu filho no berço. E ele olhou para mim, irmãos. Ele disse: você devia ver a cara com que você está me olhando agora. Irmãos, Jesus tem um senso de humor radical. E às vezes a gente pega crente com cara feia, sendo que Jesus é alegre, feliz da vida, aleluia. É por isso que ele diz na Bíblia, na palavra: nós somos o povo mais feliz dessa terra. Irmãos, e aí a gente ficou rodando lá, irmãos, naquele quarto. E ele estava cantando uma música, irmãos, eu não conseguia entender a música. Eu estava achando que era uma música que nós cantamos na nossa igreja. E ele cantarolava naquele quarto, pegando nas minhas mãos, rodando. E eu falava: nossa, uau. E ele falava: eu só vim aqui te dar um beijo. Ele me beijou de novo no rosto, irmãos. E eu senti a unção vindo sobre mim. Glória a Deus, Senhor. Aí eu acordei, irmãos, desci no chão, subi para a cama e voltei. Saí do êxtase. Eu acordei, irmãos, desesperado, olhando para minha esposa, e ela estava do meu lado e ela não acordava. E eu queria falar para ela o que estava acontecendo. De repente ela abre o olho. Ela: o que foi? Você está com a cara de louco aí? Eu falei: Jesus estava no nosso quarto. Aí ela: o quê? Jesus estava no nosso quarto. Eu falei: Jesus estava no nosso quarto. Aí ela fechou a cara, irmãos. Eu falei: mas você devia ficar feliz que Jesus estava no nosso quarto. Ela: vou ficar feliz porque ele veio no quarto, beija só você e não beija eu. Irmãos, ela ficou chateada porque Jesus não beijou ela. E aí eu escrevi aquela história, irmãos, a experiência, e liguei para ele de manhã. Eu falei: lembra, cara, a gente vive isso. A gente recebe imposição de mãos dos ministros e
nós recebemos a unção que está operando nele. Cara, eu tive uma visitação, Jesus apareceu no quarto e ele falou: Rica, as pessoas não vivem isso não, cara. Jesus não está aparecendo para as pessoas desse jeito. Você está se consagrando tanto que ele te visitou, ele te tocou, ele te beijou, cara. Cara, você precisa tocar as pessoas, abençoar as pessoas com essa visitação. Conta para todo mundo, conta em qualquer lugar que você for, porque as pessoas estão tentando entrar no lugar secreto, ter comunhão com o Espírito, mas não estão conseguindo. Isso ativa a fome delas. E aí ele me disse: você vai pregar no domingo e vai contar a experiência. Irmãos, aí eu fui, preguei no domingo, contei a experiência. O que aconteceu, pastor? Todo mundo chorando, irmãos. E aí o que acontece? Antes desse culto eu tive uma visão do culto. Eu via 5 pessoas que estavam doentes indo na frente e elas eram curadas na hora. Aí o meu pastor, que é um homem ungido, catou o microfone, porque eu entreguei e eu não sabia me mover naquele tempo. Ele pegou o microfone, eu dei o microfone para ele e ele falou assim: gente, o Ricardo não pode ir embora assim. Jesus visitou ele, Jesus beijou ele. Como é que ele vai embora e não vai impor as mãos sobre pessoas? Não vai orar pelos doentes? Assim como um ministro impõe as mãos e a unção passa para ele, Jesus tocou ele. Quem está doente aqui? Irmãos, na hora que ele falou isso, 5 pessoas veio na frente. As 5 pessoas da visão veio na frente. Na hora que eu impus as mãos nelas, irmãos, elas foram curadas na hora, não foi? Curadas na hora. E eu tive outra visão, irmãos, desse culto, que eu passava a mão e as pessoas começavam a receber a unção, igual os cultos do Benihim. Assim mesmo, ó. Deixa eu quebrar uma bolachinha aqui, irmãos. As pessoas, quando falam de macumba, espiritismo, candomblé, um monte de coisa, elas acreditam. Mas quando é o mover do Espírito, fica ridicularizada. Ah, irmão, caiu. Está endemoniado. Irmãos, se você não sabe o que é, não julgue. Não fale. Porque às vezes você pode estar falando do Espírito Santo que está operando ali. E há um pecado na Bíblia que é imperdoável. É quando você fala contra o Espírito Santo. Então quando o ministro falar assim: vem na frente, tem uma unção fluindo aqui, você vai ser abençoado, pegue a oportunidade de ser abençoado com aquela unção. Aí, irmão, sabe o que ele fez? Que ele estava me ensinando até hoje. Ele me deu o microfone e disse: é com você. Irmãos, eu fui de acordo com a visão que eu tive, a segunda. Ele disse: quem quer receber a unção? Vem aqui na frente. Não foi a igreja inteira que veio na frente? A igreja inteira veio na frente, irmãos, e eu disse: no nome de Jesus, vocês vão começar a receber agora a unção. Em nome de Jesus. Irmãos, quando eu passei a mão, as pessoas começaram a cair dos seus lugares. As pessoas começaram a gritar lá atrás. Outras pessoas começaram a tropeçar uma na outra. E o poder de Deus invadiu a igreja. Eu toquei no pé de um rapaz, irmãos, que ele ficou quase 10 minutos, 5 minutos tentando respirar debaixo da unção. Não conseguia respirar. Se você ler o livro de Daniel, Daniel tem a mesma experiência. Quando um anjo aparece para ele, ele diz: quase desfaleci, fiquei sem força. É isso que acontece quando a gente fica perante a glória de Deus no culto. Imagine, irmão, se Deus derramar a sua glória, o nosso corpo não aguenta não. Aí sabe o que aconteceu? Eu toquei no pé dele, ele ficou com falta de ar. Quando eu toquei no pé dele, ele caiu em cima da irmã. A irmã disse, depois do culto, ela veio mostrar para mim, as mãos dela estavam cheias de bolhas de água. E eu disse: o que aconteceu? Ela disse: quando você encostou no meu irmão e o meu irmão tocou em mim, uma bola de fogo saiu de você e grudou nas minhas mãos. Eu tentei tirar ela do meu colo, mas ela não saía do meu colo. E aí quando eu percebi, as minhas mãos estavam cheias de bolhas. Irmãos, eu vi as bolhas de água nos dedos dela. Eu digo para você, quando você começar a se entregar à consagração, à comunhão com o Espírito, o sobrenatural rompe o natural. Você começa a ver coisa doida, irmãos, coisa maluca. E aí esse culto, irmãos, foi poder para todo lado. Os meus irmãos que nem iam para a igreja direito, eles estavam no fim do corredor. Eu olhei para eles, irmãos, e eu falei: eu vou até eles. Quando eu estava no meio do caminho, irmãos, para chegar até a minha irmã, que nem ia para a igreja direito, eu fui falar com ela, irmãos, ela caiu. Aí eu fui falar com meu irmão, e meu irmão é bem grandão, alto. E ele, irmãos, titubeou e disse para mim assim: quando você entrou no corredor, um vento muito forte veio na nossa direção,
derrubou a Camila e quase me derrubou. Irmãos, esse mesmo vento é o vento que veio em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. De repente veio do céu um som como um vento muito forte e encheu aquele lugar. Você foi batizado com línguas de fogo. Se você não está usando aquilo que Ele te deu, você está perdendo tempo. Estou até com calor, irmão. Vou falar só mais um pouquinho e nós vamos para a oração. Então nós precisamos entender esse processo da comunhão com o Espírito Santo. Irmãos, eu digo para você: você quer viver coisa com Deus? Quem quer viver coisa com Deus aqui? Quem quer viver as coisas sobrenaturais, extraordinárias com o Espírito? Eu digo para você: renúncia. Para que você ganhe coisas, você vai perder coisas. Para que você ande em lugares, você vai ter que deixar de andar em outros lugares. Para que você viva coisas extraordinárias com Deus, você vai ter que ser radical com pessoas. Em que sentido, Ricardo? Se você anda com pessoas incrédulas, não andará mais com pessoas incrédulas. Se você anda com pessoas que te levam mais para longe de Deus, é delas que você vai se afastar. Sabe por quê, irmãos? Porque se você não tem poder para influenciar, você é influenciado. Posso ouvir um amém por isso? Amém. Eu vou finalizar com esse texto aqui. E nós vamos para a oração. Quem quer receber aqui, irmãos? Quem nunca recebeu o poder de Deus no corpo? Levanta a mão. Nunca recebeu. Tangível. Hoje é a noite de você receber tangível no seu corpo. Perceber o poder de Deus no seu corpo. Um dia eu estava num culto, irmãos, eu estava me consagrando tanto que quando o pastor me chamou para ministrar, eu não conseguia levantar da cadeira. 2 obreiros tiveram que me levar para o púlpito. Eu não conseguia andar porque a unção me atrofiou. Sabe como é que eu estava, irmãos? Andando na igreja, 2 irmãos me segurando e eu estava assim, ó. Não foi, pastor? Atrofiado debaixo da unção. Muito forte, irmãos. O nosso corpo não aguenta. E eu vou dizer para você, não precisa de muita coisa não, irmão. Só de você chegar perto de alguém, a pessoa recebe a unção que está fluindo em você. Ó, eu estava num culto de domingo e a menina estava lá sentada e eu disse: vem aqui que eu vou orar por você, vem, vem. Irmãos, aí ela entrou no corredor, eu disse: pode vir, pode vir, pode vir. Irmãos, aí quando ela chegou ali, eu falei: vem. E ela disse: eu não consigo. Eu falei: por que não? Ela: tem uma barreira que está cobrindo você, como um escudo. E eu falei: vem, vem, vem. E ela: não consigo. E quando ela tentava passar, irmãos, ela ficava embriagada, eu começava a rir. E eu falei: o que está acontecendo? Ela falou assim: ó, tem um escudo que está protegendo você. É como se fosse um escudo da unção mesmo. E aí, irmãos, eu vou dizer para você, eu estou orando para andar nessa unção. Unção geográfica, como meu pastor disse. Que as pessoas vão receber, irmãos, aqui, ó. Aqui, ó. Falei: vem. Ela não conseguiu vir, irmãos. E aí eu fui até ela. E quando eu fui orar por ela, ela caiu. Tem pessoas que caem, tem pessoas que não caem, tem pessoas que ficam do mesmo jeito. Irmãos, o importante é você considerar a unção que está vindo sobre você. Olha para você ver como que é o negócio de considerar a presença do Espírito Santo e a unção. Porque o Espírito Santo é a unção, o Espírito Santo é o poder, o Espírito Santo é o fogo, o Espírito Santo é o vento. Um dia acabou o culto lá na nossa igreja e tinha 5 jovens ali, 2 meninos e 3 meninas. E eu cheguei lá, irmãos, bem na minha, na boa. Falei: e aí, jovenzada, acabou o culto, glória a Deus, boa semana. Ficamos batendo papo. De repente, essa menina que eu coloquei a mão, ela estava com febre. Ela estava de blusa, e estava assim, ó, esse calor, e eu suando mais que tampa de marmita. E aí, a irmã, ela estava de blusa. Na hora que eu coloquei a mão nela, ela fez assim: ai! Eu falei: o que foi? Ela: meu Deus, você está pegando fogo. Ela tirou a blusa e falou: eu estava com febre e eu estava com dificuldade de respirar, mas na hora que você tocou em mim, o fogo pegou o meu corpo. Estou até com calor. E ela começou a chorar desesperada. Quando eu olhei para o lado, irmãos, ela tinha tocado na menina. Ela falou assim: eu não estou sentindo a minha perna. Não estou sentindo a minha perna. E eu falei: o que está acontecendo aí? O menino começou a chorar, o outro começou a chorar, e a outra falou assim: sai de perto de nós. Você não vai ver o que está acontecendo com você quando você se coloca na comunhão com o Espírito. Mas quem está sensível vai ver, vai perceber fluindo de você. Ó, olha isso aqui, irmãos. Estava contando pro meu pastor.
Eu fui nesse retiro aí, nesse acampamento. Eu estava no quarto e o Espírito Santo disse para mim: você vai chegar na igreja e você vai falar sobre os lenços de Paulo, as vestes de Jesus. E eu falei: E ele disse: os lenços de Paulo eram levados aos doentes. Os doentes eram curados pelo lenço de Paulo. Os demônios fugiam correndo por causa do lenço de Paulo. E nós sabemos pelos estudos, irmãos, bíblicos, que o pano ele absorve a unção. É por isso que quando Jesus estava andando, aquela mulher disse: se eu apenas tocar a veste, eu serei curado. Serei curada. Quando ela toca nas vestes de Jesus, que Jesus fala: opa, de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Irmão, nós temos que andar nessa consciência de você estar andando e poder sair de você. Poder sair de você, irmãos. Aí eu estou lá nesse acampamento e ele falou sobre isso. Ele disse: você vai descer lá, vai pegar a sua blusa, coloca a sua blusa e ora em outras línguas. E eu coloquei minha blusa e irmãos, passei o dia orando no quarto, desci com a blusa no culto. Eu preguei sobre o lenço de Paulo, preguei sobre as vestes de Jesus. E eu disse: tem alguém ousado aqui? Aí uma mulher falou: eu falei: então vem aí, põe a minha blusa. Tirei a blusa e eu falei: agora pode pôr. Irmão, quando ela veio correndo e tocou na blusa, ela caiu. Aí eu falei: tem mais alguém que quer pôr a blusa? Irmãos, começou a vir um monte de gente. E quando eles tentavam pôr a mão na manga da blusa, caía. O obreiro pegava a blusa e dava para outra, caía. Irmãos, imagina isso. Você está falando com uma pessoa que é igual a você, irmãos. Eu tenho uma carne igual a você, eu penso igual a você. Eu fui criado do mesmo jeito, irmãos. Nós somos, seres criados do mesmo jeito. Mas qual é a disponibilidade do seu coração para buscar a Deus? O que você espera dele? E eu vou dizer algo que o Espírito Santo me disse ontem. Nós estamos esperando muito de Deus e exigindo um pouco de nós. Queremos que Deus faça muita coisa, mas e a nossa atitude? E o que nós estamos fazendo para Deus operar? Irmãos, o culto acabou lá. Sabe o que aconteceu? Pastor, tiveram que levar eles para os quartos 3 horas da manhã, porque eles não conseguiam andar. Os jovens não conseguiam andar até o quarto. Tiveram que ser levados no colo até o quarto. 4 horas da manhã eu estava ainda acordado. Eu estava lendo algumas coisas e eu ouvia do quarto eles rindo lá. E eles diziam: Deus, chega Deus, chega Deus, é muito poder, chega Deus. Irmãos, nós estamos prontos para viver esses dias. Se coloque de pé e eu vou ler só um versículo aqui. Meu Deus, que fogo é esse? Jesus Cristo. Se você quiser, irmão, hoje você vai receber algo da parte de Deus. Eu quero orar por dor, eu quero orar por doença, eu quero orar, irmãos. E eu vou dizer para você, a unção está aqui para fazer isso. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. E as pessoas estão sempre paralisadas nisso. O que o olho não viu, a mente não percebeu, o ouvido não ouviu, algo que Deus preparou para aqueles que o amam. Irmãos, o versículo não acaba aqui. Deus preparou muitas coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que a mente não entendeu. Mas sabe, Ele revelou essas coisas todas para nós, pelo seu Espírito que habita em nós. Diz assim: todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem ama Deus aqui? Aí diz no versículo 10: mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda as coisas, até mesmo as
as coisas mais profundas de Deus. Você tem um Espírito dentro de você que conhece os segredos de Deus. Você tem um Espírito Santo dentro de você que conhece as profundezas do Altíssimo. E aí diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. É por meio do Espírito Santo que você entende o que Deus te deu de graça. Deus te deu muita coisa de graça e você está fazendo por merecer. Não é por merecimento, é a graça dele fazendo as coisas. Mas há uma atitude da nossa parte, há uma parte nossa. Aí ele diz: delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Palavras ensinadas pelo Espírito. Quem está falando com você essa noite, irmão, não é o Ricardo Barbosa Silva, pastor auxiliar de Pirituba. Quem está falando com você é o Espírito Santo de Deus. Aí diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual? Quem é espiritual? Só 3? Só 4? Quem é espiritual? Eu estou falando com você mesmo. Você é espiritual. Você é espiritual. Olha para você, olha para o seu corpinho aí, olha aí. Isso aí é a casa onde o seu eu real mora, o seu espírito recriado. Isso aí é sua casa. Quando você partir para estar com o Senhor, essa casinha, ela vai, se findar, e o seu corpo vai ser um corpo glorificado, aleluia, um corpo de glória. E aí a Bíblia diz assim, irmãos, que o homem natural, mente natural, não entende o processo de Deus, não entende o mover de Deus, porque para ele isso é loucura. Mas quem é espiritual gosta disso. Quem é espiritual quer receber em cada culto. Quem é espiritual não deixa passar nenhuma vez a unção que está disponível no ambiente. Quem é espiritual discerne todas as coisas, e por ninguém ele é discernido, porque as pessoas olham para ele e falam assim: mas tu é doida mesmo, hein? Da palavra, fala de cura, fala do Espírito Santo, tu é doida mesmo. Aí você está olhando e fala: né? Sou mesmo doida, porque eu entendo o que aconteceu no meu espírito. Então, irmãos, eles vão começar a cantar aqui, e eu gostaria de orar por você. Eu gostaria de impor as mãos sobre você, para que você receba essa unção que está operando em mim. Não precisa cair, não precisa, irmãos. Não significa que se você cair, você recebeu mais do que quem está em pé. Mas eu quero orar por você, eu quero impor as mãos sobre você, e virar uma graça sobre você para orar, virar uma graça sobre você, irmãos, para você se comungar com Deus, com o Espírito Santo. Eu vou deixar você livre para você vir aqui na frente.